queridos, estamos no terceiro capítulo do livro Rebeldia de Adolescente e aqui estamos refletindo sobre a reencarnação. Há muitas pessoas que têm um conceito de reencarnação como se a reencarnação fosse um castigo. Você foi muito mal na outra vida, então agora você tem que pagar ceitil por ceitil de todo o mal que você fez. Gente, nós precisamos entender algumas coisas. Uma criança é enviada para a escola para quê? Para aprender. Às vezes a criança tem algumas dificuldades e fica em recuperação. E o que vai acontecer com ela? Ela vai refazer o aprendizado. Assim somos nós. Qual é o aprendizado da alma? É o amor. Estamos aprendendo a amar. Estamos nesse caminho justamente. E o que é amar? Amar é refletir a grandeza de Deus que existe em nossa alma. Mas nós estamos crescendo. Do mesmo modo que uma semente está sendo lançada à terra, está recebendo toda essa pressão para germinar, para crescer, para se tornar árvore, para dar frutos, assim também somos nós, sementes divinas. E aqui a vovó começa a conversar com ela sobre a reencarnação, porque tem algo que é muito importante. Primeiro, os pais da Natália, como são pessoas profundamente religiosas, eles se conformam com aquela determinação divina. Então estão consolados. E Natália está seguindo em paz. E a avó, a avó dela diz assim: é natural, minha neta, sua tarefa estava concluída. E ela disse para a avó: mas eu nem havia começado, vovó. Claro, você acorda do outro lado da vida com 15 anos de idade. Você tinha muitos planos, você nem cheguei a fazer nada. E aí a gente começa a pensar na missão, na tarefa daqueles que às vezes passam poucos dias na Terra. É aquela criança que passou 30 horas, no meu caso, me tornou espírita. Eu tive um filho chamado Francisco de Assis, que viveu apenas por 30 horas e é graças a ele que nós estamos conversando aqui, porque eu precisava de respostas para aquela experiência dolorosa da minha vida. Foi aí que eu me tornei espírita. E nós vamos encontrar, precisamos, por que esses seres tão pequenininhos passam tão pouco tempo e deixam uma marca tão profunda na nossa alma e se vão? Porque eles estão vindo para nos chamar a atenção para as realidades espirituais. Eles estão vindo nos dizer que a vida não é só isso. Que os dias que nós passamos aqui na Terra são muito breves, ainda que sejam 100, 115, 120 anos de existência no mundo físico. Porque nós estamos nos vendo a partir da ótica do espírito imortal. Então, essa criança que vai cedo, esse jovem que vai cedo demais, eles nos chamam a atenção para as realidades espirituais. E aqui a vovó Mariana explica a Natália que em outras existências, aí a gente vai entender aquela bondade natural da Natália, aquele desejo natural que a Natália carregava na alma de fazer o bem. A vovó explica que em outras existências ela tecia agasalhos para os menos afortunados, alimentava famintos, arriscando a própria vida. Quando a Europa estava coberta pela peste negra, ela escolheu essa prova difícil de socorrer os necessitados. Imagine você, quantas almas se sacrificam, arriscam a vida, trabalhando, socorrendo outras pessoas. Imagine o aprendizado desse espírito. Nós vemos isso nos dias de hoje, em todos os tempos. Vovó Mariana também explica que em outras existências ela escolheu provas austeras para se disciplinar espiritualmente, inclusive em um convento brasileiro do século anterior. Reencarnou-se algumas vezes em meio à miséria, justamente com o propósito de levantar os caídos, e entre essas pessoas estava aquela família que a recebeu na existência atual. Então, uma das coisas mais belas da reencarnação
é que os laços de família são fortalecidos cada vez mais. Esses laços de amor, de união, são cada vez mais belos, cada vez mais refinados, vamos dizer assim. E ainda tem algo muito importante. Mesmo nessa curta existência de 15 anos de idade, todas as pessoas que conviveram com a Natália receberam dela muito afeto, dedicação e conselhos de menina ajuizada que ela era e que jamais a esquecerão. E aqui a Dona Mariana explica. Jesus diz no Evangelho que um pouco de fermento leveda toda a massa. Você, Natália, é um pouco de fermento nas mãos do Cristo. Por isso, uma nova etapa começa para você. E nós nos perguntamos, o que eu sou hoje nas mãos desse Cristo? Quem sou eu aqui nessa vida? Quais são as minhas condutas que são compatíveis ou incompatíveis com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós nos admiramos imensamente das grandes almas, nós criamos esses modelos belíssimos, né? Nós encontramos pessoas como a Natália na vida, naturalmente, mas nós vemos pessoas que realizaram na própria vida esse amor imenso aos necessitados. Às vezes a gente diz, nossa, que coisa linda, aquela pessoa é uma pessoa que faz caridade. Gente, ninguém faz caridade. A caridade, segundo São Vicente de Paula, em O Evangelho segundo o Espiritismo, é a própria emanação do Criador, que ele dá aos seus próprios filhos. Então a caridade é esse sentimento de unidade com Deus através do próximo. E a Natália está aqui emocionadíssima. À medida que ela ia falando, né, as lembranças estão muito vivas e a vovó Mariana faz uma pergunta: o que você deseja, minha bela menina? E ela fala para a avó: uma geleia de amoras. Era assim que ela era arrancada daquele seu mundo interior, que ela era uma criança muito, muito introvertida. E a Dona Mariana diz assim: eu preparei uma para quando você chegasse, mas não se acostume, porque os velhos hábitos precisam ficar na velha terra. Essa é uma outra questão que é muito importante, porque nós estamos aqui no mundo físico. Nós estamos presos, muito presos à materialidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, num dos capítulos mais belos que ele fala do homem no mundo, ele vai dizer: vivei como os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Não repilais os prazeres que a vossa condição humana vos permitem, mas não choqueis nenhum daqueles com os quais fostes chamados a conviver. Então nós precisamos viver aqui no mundo, ter prazer, ter alegria de viver as nossas festas, mas nós precisamos acrescentar um ingrediente à nossa vida, que é a moderação. Isso ajuda muito ao nosso desprendimento aqui da matéria. É claro que nós temos algumas encarnações pela frente para realizar esse projeto divino, mas precisamos ir, pouco a pouco, nos desvencilhando de certos hábitos. E quando chegamos ao mundo espiritual, naturalmente, essa conduta vai nos ajudar. Para finalizar esse momento, a vovó Mariana, ela surpresa e pergunta: vovó, mas como tudo isso é possível? Que a vovó Mariana diz algo muito sério que nós vamos continuar a comentar no nosso próximo encontro. Aqui todos temos muito o que aprender, Natália, mas cada coisa em seu tempo. O que não há aqui é espaço para preguiçosos, e isso você não é. E ela diz assim: claro, vovó, eu queria poder fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero ser um anjo da guarda, vovó. Será que a Natália vai conseguir ser um anjo da guarda? Nos aguarde no próximo encontro. Muito obrigada pelo seu carinho. Envie os seus comentários.